Fala galera, Mister Slayer. É, sei que eu demorei alguns dias para postar vídeo aqui no canal, mas agora eu tô de volta. Então, que eu tava trabalhando em um outro projeto, sem ser o meu canal, que era um livro. Eu tava escrevendo um livro. E qual é esse livro? Esse livro é um livro que mistura suspense com atos sobrenaturais e etc. É um livro bem bacana. Aí eu quero trazer a vocês a história desse livro, onde eu vou fazer um quadro aqui contando toda a história desse livro, até chegar no final. Então se vocês gostarem, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu vou postar. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A história começa mostrando os três personagens importantes. É Mark Harrison, o protagonista. Ele tinha aproximadamente 15 anos, ele praticava jiu-jitsu e ele era inteligente, apesar de tirar notas bem simples na sua escola. E ele morava com sua mãe, Mercy Harrison. O seu pai, ele acabou indo embora de casa e nunca mais ele voltou. Aí Mark só morava com sua mãe e eles se davam bem juntos, eles tinham uma relação única ali. E o Mark só tinha um amigo, que era o seu amigo de 17 anos, Williams. Então, a vida de Mark era comum, tipo, ela não tinha nada de especial ou nada do tipo, ela só era normal, como qualquer um. Um dia, Mark, ele chega em casa e ele tava chamando sua mãe, tipo, mãe, cheguei. Mas aí, nenhum, nenhum som. Pô, tipo, oi filho, eu tô aqui na cozinha, nada. Tipo, era um silêncio desconfortante. Aí Mark, logo de cara, ele já percebe que tinha alguma coisa errada ali. Aí quando ele tá procurando a mãe dele, ele encontra ela na sala, com cheia de sangue. Ela tava morta. E quando o Mark ele segura ela pelos braços, ele fica chocado com tudo aquilo. Porque, porque ele tinha acabado de perder alguém que ele amava. E sem saber o motivo. Uma semana depois desse acontecimento, o Mark, ele estava morando com a tia dele. E a tia dele não parecia se portar com ele, pois ela estava sempre saindo com um namorado de casa, nunca estava ficando em casa. Sempre saía para beber ou coisa assim. Aí o Mark sempre ficava sozinho em casa. E tipo, ele tava muito quieto. Ele não se apegava mais a ninguém. Fora o Billy, ele conversava com o Billy e tudo, pá. O Billy sempre estava tentando reconfortar ele depois desse grande perda. Mas, tipo, parecia que nada deixava o Marcos feliz, entendeu? Nada. Nada deixava ele feliz. Aí, quando ele volta pra casa isso, e entra no quarto dele, de repente, ele ouve uma voz. Ele olha em volta procurando o que seria aquilo. Ele olha pela janela para ver se é o vizinho. Ele vê se tinha alguém em casa, só que não tinha. Era só ele. Ele estava completamente sozinho. Aí, tipo, ele começou a ficar assustado com aquilo. Mas aí, quando essa voz que estava na cabeça dele fala de um lugar, uma floresta da cidade dele, ele decide ir lá, porque talvez isso resolvia o problema dele. E essa coisa era só a imaginação dele. Aí ele vai até a floresta, no local exatamente da floresta, e vê uma cabana. E quando ele entra na cabana, ele se depara com corpos mortos. E quando ele vê aquilo, ele fica apavorado. Então, ele liga pra polícia, mas, tipo, ele é lógico, tipo, a polícia vai fazer perguntas, tipo, como você encontrou o corpo, o que você estava fazendo aqui?
Aí, tipo, se ele contasse toda a verdade, a polícia ia desconfiar dele ou não ia acreditar nele. Então ele só chama a polícia, não fala com o nome dele, nada. E deixa a polícia ir lá. Aí, tipo, ele vai embora de lá assustado, enquanto a polícia chega no local e encontra os corpos. Enquanto o Mark ele tava voltando para casa, ele começou a lembrar de uma coisa. Uma das, ele reconhecia um rosto de uma das umas vítimas que foram mortas. E aquela vítima, ela tinha a voz, a mesma voz que ele ouviu. Aí, tipo, ele começou a procurar e ver o que era aquilo. Só que ele ficou na internet, ele ficou em tudo. Só que ele não achou resposta. Aí ele chegou na conclusão que, tipo, aquilo, aquilo era algo sobrenatural. Que não tinha explicação. Ele conseguia ouvir uma vítima que morreu. E ele, e era só isso. Ele não tinha explicação porque ele estava ouvindo aquilo. Ele não tinha nada. Ele só ouvia a voz. E nada mais. Então, ele chegou à conclusão que, tipo, se ele quisesse fazer as vozes elas pararem, então ele teria que encontrar esse assassino, tipo, expor ele a esse assassino. Porque se fosse assim, as vozes iriam embora. Se esse negócio fosse realmente sobrenatural. Então, como ele não estava com muita opção naquele momento, ele decide ir na garagem e pegar umas ferramentas tudo pá. Aí ele pega, vai lá até a floresta, na mesma floresta lá. Floresta, floresta. Aí ele vê que os caras levaram todos os corpos, tudo pá. Aí ele vai até a cabana para achar alguma pista, alguma coisa que os policiais deixaram passar, para ver se conseguia encontrar alguma coisa. Ele lembrou de um detalhe. Todas as vítimas que tinham morrido pareciam ter marcas de uma ferramenta. E essas marcas pareciam ser de um objeto pesado que daria um grande dano. E ele lembrou de. E elas tinham marcas de um martelo. Tipo, ou seja, conclusão, o assassino ele usava um martelo para matar. Ele matou as vítimas com um martelo assim, ó. Pá, pá, pá. Entendeu? E quando ele estava procurando alguma coisa parecido com um martelo, ele ouviu um sussurro no chão. Aí ele cava o que estava no chão, ele encontra uma caixa. E ele pega a caixa e abre ela, e lá tinha um martelo. E esse martelo tava com sangue. Aí, tipo, como o Mark era um cara muito inteligente, tipo, ele era esperto, ele chegou à conclusão que, tipo, aquele martelo servia como se fosse um tipo de troféu. Um troféu que o assassino usava. Porque serial killers, eles têm alguma mania de fazer um troféu. Querer um troféu. Aí esse assassino, ele parecia matar a vítima com um martelo, pegar o sangue dela com um martelo, deixar o sangue da vítima no martelo e guardar, esconder no lugar, como se fosse um troféu, entre aspas. Aí ele logo de cara já sabia que ele não podia levar esse martelo pro polícia, pois eles iam perguntar, tipo, como você encontrou esse martelo? Tipo, aí isso seria muito suspeito. Imagina você encontrar uma pista do meio do nada e aí você vai pra polícia. Aí os caras vão, oxe, onde você arrumou isso? Aí então ele decidiu pegar o martelo e levar pra cabana, aonde ele vai até a cabana e pega uma amostra de sangue. Uma amostra de sangue de uma das vítimas, que a polícia não deixou passar. Sangue seco, seco. Aí no dia seguinte, na aula de ciências dele, quando ele estava sozinho na sala de ciências, ele faz um teste de DNA com o sangue do martelo e o sangue ele pegou a amostra de sangue de uma das vítimas. E deu positivo. Ou seja, isso significa alguma coisa. E ele confirmou a teoria dele, que
o assassino, ele usava amostras de... Ele usava o martelo como um troféu para quando ele matava as vítimas dele. Depois que o Mark descobre sobre isso, ele estava andando pelo corredor da escola quando ele ouviu outra voz. E essa voz estava vindo de um armário. Aí, quando ele abre o armário, tinha fotos de uma garota. Uma garota que morreu há algum tempo. Aí, essa garota tinha um namorado. E era o mesmo cara. E é o mesmo cara, o dono do armário. Coincidentemente, era o mesmo dono. Aí então, como ele ligou os pontos, tipo, por que ele ouviria a voz do armário se o dono do armário não fosse culpado? Exatamente isso. Aí ele ligou os pontos e viu que talvez o verdadeiro culpado pela morte dela foi o próprio namorado dela. Mas naquele momento, o Mark, ele não sabia o que ele ia fazer. Tipo, ele não sabia qual decisão, qual atitude ele podia tomar naquele momento. Aí então ele pediu para o Billy, que era seu melhor amigo, para dar um conselho para ele. Porque, tipo, mano, me dá um conselho, tô confuso com um negócio aqui. Aí o Billy, ele fala que, cara, você faz o que você acha certo, entendeu? Faz o que na sua mente é certo. Aí o Marco começa a refletir sobre isso. Aí ele lembra do seu maior trauma, que foi ele perder sua mãe. Então, ele tomou a decisão de incriminar o namorado dela, pois ele era tipo, ele tinha matado alguém e não tinha sido impune. Aí então ele foi lá ia incriminar ele. Ele foi até a casa do namorado e revistou o quarto dele inteiro, inteiro. Encontrou o troféu do namorado. Um dedo humano. Um dedo humano. Aí ele colocou ele colocou a foto da namorada do lado da prova e ele chama a polícia. Tipo, alô, eu tenho um negócio, eu tenho uma prova de assassinato aqui. Aí a polícia foi lá, revistou a casa do cara, viu a prova, viu o quarto e chegou na conclusão que, tipo, o cara era criminoso. O cara era assim. Aí, então, com as provas tudo para, o cara foi preso. Aí o Mark pensou que, tipo, se ele realmente encontrasse o assassino do martelo, talvez ele realmente pudesse se perdoar pelo que aconteceu com a mãe dele. Aí todas aquelas vozes, tudo que ele passou, iria embora. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E deixem nos comentários se vocês gostaram dessa história e querem que eu continue. Então, até a próxima. Falou!